Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Estaremos aí ministrando a palavra do Senhor, ganhando almas, ministrando curas, libertação, batismo com o Espírito Santo. Fazemos um trabalho específico para EBD e também fazemos outros tipos aí de pregação, de ensino, de estudos, de ministração da palavra do Senhor, de pregação, para ganharmos almas. Então você pode unir as duas coisas, fazer um evento aí de escola bíblica dominical e também podemos, no domingo à noite, pregarmos para ganharmos almas e também ministrarmos curas. Eu recebi dons de curar e de todo lugar que nós vamos, são muitas pessoas curadas. Agora mesmo na quinta-feira estivemos ali na Assembleia de Deus, Ministério Perus, em Itapevi, São Paulo, pastor Alexandre, e Jesus curou ali mais de 80 pessoas. Então, sempre temos ido pregado, ministrado, Jesus tem feito maravilhas. Nos convide, estaremos aí com todo prazer. Quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, quem liberta é Jesus. Nós somos apenas o canal, um instrumento que ele vai usar, mas é ele que está fazendo. Pedimos a você que dê aí um like, se inscreva em nosso canal, isso vai ajudar a transmitir o vídeo e os estudos para outros. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e estudos bíblicos, muitos estudos bíblicos sobre a lição. Nós temos aí um material bem extenso, sobre esta lição de hoje. Então você pega, eu envio para você em Word, escrito, em PDF, e os slides eu envio em PDF e também em PowerPoint. E também coloco você em um grupo. Esse grupo não é grupo de bate-papo, ninguém posta nada lá, só eu coloco lá as lições toda semana, posto esse material e você pega lá gratuitamente, não precisa pagar nada. Eu coloco para você lá e você pode acessar, pode usar à vontade. Deus abençoe. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves, que é pastor-presidente de Água Branca, Piauí, e também escritor de muitos livros que nós já conhecemos. Nós já estudamos na lição 1, a origem da igreja, na lição 2, imagens bíblicas da igreja, na lição 3, a natureza da igreja, na lição 4, a igreja e o reino de Deus, na lição 5, a missão da igreja de Cristo, na lição 6, igreja, organismo e organização, na lição 7, o ministério da igreja, na lição 8, a disciplina da igreja, na lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. E hoje vamos estudar a lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Então nós sabemos que Jesus celebrou a última Páscoa. Ao terminar de celebrar a Páscoa, ele inicia a primeira Santa Ceia. Não é apenas uma ceia, é a Santa Ceia. Então ele instituiu a Santa Ceia e diz: fazer isso em memória de mim. Veja bem, a Santa Ceia tem um aspecto sempre de passado, presente e futuro. Passado, nós vamos nos lembrar que Jesus morreu por nós na cruz, em nosso lugar, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. E ele, então, nos salvou ali, nos libertou do poder do pecado ali, nos deu nova vida ali. E ele, depois de morrer, ressuscitou, está vivo para todo sempre, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Quem crê nisso é salvo. Então, na Santa Ceia, nós vamos nos lembrar disso. Também na Santa Ceia, nós fazemos uma reflexão, uma introspecção. Vamos ver como é que está a nossa situação diante de Deus. Então, nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados. Nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, para podermos, então, participarmos da Santa Ceia. E a Santa Ceia também tem uma visão do futuro. Nós estamos esperando Jesus voltar para nos buscar.
Pode ser hoje, sempre o cristão vive como se Jesus estivesse vindo hoje, não é amanhã, nem depois de amanhã, nem ano que vem. Não estamos esperando sinal nenhum da vinda de Jesus. Nós esperamos Jesus hoje. E é assim que ensina a palavra de Deus. Então, ao celebrarmos a Santa Ceia, nós estamos também pensando na vinda de Jesus para nos buscar e na esperança de estarmos para sempre com Ele, morando na Nova Jerusalém. Na Santa Ceia, nós temos aí, então, o pão, que simboliza o corpo de Cristo, não é o corpo de Cristo, simboliza, e temos aí o vinho, suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus derramado por nós, que nos comprou e também nos purificou de todo pecado, de toda injustiça, de toda iniquidade. O corpo foi moído por nós para a nossa cura física, o sangue foi derramado para nossa libertação, para nossa purificação. Então, na Santa Ceia, nós estamos reunidos com o corpo de Cristo, participando ativamente de um momento de felicidade, de alegria, de união, de paz com Deus. E Jesus se faz presente entre nós. Como naquela época havia ali as festas, chamadas koinonia, os irmãos, eles comiam realmente, faziam uma ceia realmente de comer, aproveitavam para abençoar a vida daqueles que eram pobres, necessitados. Mas acontecia que muitas vezes um não esperava pelo outro, acabava a comida, quem chegava depois não comia nada. Também muitos queriam se embebedar, tomando vinho em excesso, e aquele dia acabava virando uma coisa sem nenhum temor a Deus, sem nenhuma santidade. Então estavam participando da Santa Ceia indignamente. Havia divisão no corpo, Paulo escreveu aos Coríntios, ali havia divisão, grupos, Havia pecado também. Então, Paulo vai explicar que não pode-se participar da Santa Ceia nessa situação. Então, os irmãos deveriam estar em reverência pela presença de Jesus Cristo. Ninguém poderia se embebedar, ninguém deveria comer demais, deixando o outro sem comer. Era uma festa ágape, Uma festa de amor, uma festa de união. A palavra ágape aí, HPI, que significa festa de amor. Nesta lição, então, vamos estudar os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Subtópico 1, na tradição romana. Subtópico 2, na tradição protestante. E subtópico 3, a posição pentecostal. Tópico 2, o propósito da ceia do Senhor. Subtópico 1, celebrar a expiação de Cristo. Subtópico 2, proclamar a segunda vinda de Cristo. Subtópico 3, celebrar a comunhão cristã. Tópico 3, o modo de celebração da Santa Ceia. Subtópico 1, o que é participar indignamente? Subtópico 2, uma celebração reverente. Subtópico 3, celebração festiva. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição para nós. O texto-áureo da lição está em 1 Coríntios 11, 26, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Veja, o apóstolo Paulo declara que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo esse ensino sobre a Santa Ceia. Então, 1 Coríntios 11 é o texto mais usado, mais próprio para nós usarmos, durante a Santa Ceia. E Jesus disse então que todas as vezes que nós nos reunimos para celebrarmos a Santa Ceia, nós estamos nos lembrando da morte de Jesus Cristo por nós, em nosso lugar. E nós devemos celebrar essa Santa Ceia até quando? Até que Jesus venha nos buscar. Aí nós vamos cear com ele lá. Veja, vai ter o quê? As bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra estiver acontecendo a grande tribulação, nós estamos lá em cima, na Nova Jerusalém, onde haverá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então veja que Jesus deu a ordem, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então a reunião, a Santa Ceia,
em memória de Jesus Cristo, e ele diz que nós devemos fazer isso até que ele venha nos buscar. A outra ordenança, né, que nós estudamos na lição passada, era o batismo nas águas. E aqui a segunda ordenança, participamos da Santa Ceia. É normal que, sendo uma Santa Ceia, nós devemos lembrar que é santa, não é coisa feita de qualquer maneira, os participantes são aqueles convertidos, aqueles que são salvos, aqueles que fizeram a decisão, né? Então, por exemplo, para haver um batismo nas águas de alguém, a pessoa tem que decidir se batizar. Então ele tem que tomar a decisão. Ninguém vai batizar alguém à força, nem vai batizar a criança que não sabe o que está fazendo. Então a pessoa tomou a decisão, ela quis se batizar nas águas. Então a partir daí nós consideramos que essa pessoa tem um compromisso com Deus, está vivendo em comunhão com Deus, e então ele pode participar da Santa Ceia. Se estiver em pecado, vai pedir perdão diante da igreja, né? Reconciliar-se com a igreja, reconciliar-se principalmente com Deus, para poder participar da Santa Ceia. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 11, 17 a 34, que diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que não são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então veja que esse capítulo 11 aí de 1 Coríntios, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, nos dá preciosíssimas lições sobre a Santa Ceia, e é um resumo total sobre Santa Ceia. É um ensino aí muito precioso, que é quase que completo sobre a Santa Ceia. Vamos então estudar a lição, segundo está na revista, aprendendo aí sobre a Santa Ceia. Na introdução, temos aí: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus
e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Então vemos batismo nas águas, primeira ordenança, segunda ordenança, Santa Ceia. Jesus disse para fazer isso em memória dele, né? Então a Santa Ceia deve ser realizada pela igreja, é realizada realmente, né? Todos os meses, pode também ser celebrada toda semana, né? Geralmente não se celebra, mas poderia ser realizada, poderia ser celebrada todo dia, poderia. O que nós vemos na igreja no início é que muito provavelmente a Santa Ceia era celebrada toda semana. Nós adotamos, né, um sistema de celebrarmos uma vez por mês. Tem igreja que é a primeira semana, tem igreja que é a segunda semana, tem igreja que é na terceira semana, tem igreja que é na quarta semana. O importante é que seja celebrada a Santa Ceia, e a Santa Ceia ela deve ter um ensino, uma pregação, alguma coisa se referindo ao significado da Santa Ceia. Não se pode fazer um culto de Santa Ceia, colocar alguém para pregar num assunto que não tem nada a ver com a Santa Ceia, ou dar um ensino sobre alguma coisa que não tem nada a ver com Santa Ceia. Isso é absurdo. Toda Santa Ceia tem que ser dado um ensino, tem que ser pregado ou ensinado a respeito da Santa Ceia. E sempre aí dentro das três perspectivas. Passado, Jesus morrendo por nós na cruz. Presente, né? Aí a união do corpo de Cristo, o arrependimento de pecado, né? Estando aí de acordo, né? No temor do Senhor, participando da Santa Ceia. Estando em comunhão com Deus e também em comunhão com a igreja. E a perspectiva futura, esperando Jesus voltar, falar também sobre a vinda de Jesus para nos buscar e nossa vida eterna com Deus no céu, que é comemorada, é celebrada com reverência, respeito a Deus, temor a Deus. É um momento de alegria, de felicidade, por estarmos participando juntamente com Jesus Cristo, juntamente com a igreja, que é o seu corpo, e ao mesmo tempo estamos na expectativa da vinda de Jesus para nos buscar. Vamos ver aí o tópico 1, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Subtópico 1, na tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, Lucas 22, 19. Este cálice é meu sangue, Lucas 22, 20. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, João 10, 9. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Então, na Igreja Católica Apostólica Romana, na Igreja Ortodoxa, né, e algumas outras igrejas, eles acreditam, até algumas igrejas que se dizem evangélicas, eles acreditam, então, que o pão ali oferecido não simboliza o corpo de Cristo. Para eles é o corpo de Cristo. E o sangue, ali o vinho, para eles não é um suco de uva, mas é ali o sangue de Jesus mesmo. Então, eles acreditam que isso foi transformado ali, né, milagrosamente. Então, veja só, eles se tornam, então, antropófagos na sua celebração da ceia, né, que eles chamam de comunhão, porque estão comendo carne humana e bebendo sangue humano. Veja só que coisa mais absurda, né? Como é que Jesus estava ensinando que o pão se transformava em seu corpo se ele estava presente ali? Ele celebrou a última Páscoa e iniciou ali a primeira Santa Ceia. Então, naquele momento ali, ele estava presente fisicamente ali. Ninguém estava pegando Jesus, arrancando um pedaço e comendo. Então, ele diz que o
O pão simbolizava o seu corpo e o suco de uva simbolizava o seu sangue. Não quer dizer que se transforma. Já pensou? Então Jesus, quando diz eu sou a porta, quer dizer que ele se transforma numa porta? Quando ele diz eu sou a luz do mundo, quer dizer que se transforma numa luz aí. Quando ele diz eu sou o caminho, quer dizer que é uma estrada na terra que você anda por ela. Quando ele diz eu sou o pastor, quer dizer que ele está lá no campo cuidando de ovelhas, lá, o pastor de ovelhas lá. Veja só, tudo tem um significado. Não quer dizer que a pessoa se transformou nisso. Então Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é pão da padaria, né? É um alimento espiritual para o cristão. Jesus é a palavra, o logos, né? Palavra viva. Nem só de pão viverá o homem, né? Pão é um alimento normal, natural, humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então são metáforas que nós devemos entender que há um significado sempre por detrás de palavras que parecem ser literais. Estou lembrando que a Santa Ceia é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, é uma ordenança. Santa Ceia também é um memorial do sacrifício de Jesus em nosso lugar. A Santa Ceia também é uma profecia a respeito da vinda de Jesus, né? Nós estamos ali dizendo que Jesus está chegando para nos buscar. Durante a Santa Ceia deve haver então um momento de reflexão, deve haver um momento de arrependimento de pecados, de comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Então deve haver um discernimento do cristão nesta hora. Deve haver o que? Uma análise, né? Olhar para dentro de si, ver a situação com Deus e reconciliar-se com o Senhor se for necessário. A Santa Ceia também é um momento propício a recebermos bênçãos do Senhor. Pode, então, você, acreditando realmente no significado, ser curado nessa hora. A Santa Ceia também é um momento de gratidão a Deus, de agradecermos a Deus por tanto que Ele tem feito por nós, tem cuidado de nós. Agradecemos pela salvação. Se lembrando que a Santa Ceia deve ter a participação dos discípulos de Jesus, daqueles que realmente se converteram ao Senhor, se arrependeram dos seus pecados, né, e começaram a vida nova com Deus, nasceram de novo, porque creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. Então é um momento solene, né, de louvor a Deus, de devoção. Lembrando que o pão e o vinho são alimentos aí espirituais, com significado para nós. Pão representando o corpo de Cristo e o vinho, suco de uva, representando o sangue de Jesus Cristo. Sempre lembrando que esse vinho aí, porque o produto da vinha, né? Na Israel se chama vinha, que nós chamamos aqui de parreira de uvas. Lá se chama o quê? Uma vinha. Produto da vinha, vinho. Mas não é bebida alcoólica. E lembrando que nós nunca podemos participar da Santa Ceia se nós estamos participando da ceia de demônios. Nós não podemos misturar as coisas, né? Uma pessoa não pode estar ao mesmo tempo com o diabo e ao mesmo tempo com Deus. Não pode estar ao mesmo tempo na prática do pecado e tomando a Santa Ceia como se estivesse tudo bem. Então nós não podemos participar da mesa do Senhor e ao mesmo tempo participarmos da mesa dos demônios, né? Mesa dos demônios quer dizer mesa lá onde se bebe bebida alcoólica, onde se usa drogas, onde se vive na prostituição, no adultério, né? Então não podemos participar das duas mesas. Isso é incoerente, inconsistente, isso é abominável. Então a Santa Ceia é um memorial onde nos lembramos do sacrifício de Jesus, onde estamos em comunhão, participando juntamente com Jesus e com a igreja, o corpo de Cristo, e na expectativa da vinda de Jesus para nos buscar. Eu coloquei aí para você um quadro, porque é sempre bom explicar a diferença entre Páscoa e Santa Ceia. Jesus celebrou a Páscoa e imediatamente ele inicia então a primeira Santa Ceia. Vamos ver aí algumas diferenças entre Páscoa e Santa Ceia. Então, na Páscoa é a celebração entre Deus e os hebreus. Na Santa Ceia, Deus e toda a humanidade. Na Páscoa, a libertação do Egito. Santa Ceia, a libertação do pecado. É uma realidade. Lá era uma figura. A celebração da Páscoa é para judeu, é judaica.
A comemoração da Santa Ceia é cristã, fala da ressurreição de Jesus, é para todos os salvos. Na Páscoa é a morte de um cordeiro, um animal, um simbolismo. Na Santa Ceia é através do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Na Páscoa se usa o sangue do cordeiro nas portas, né? Já na Santa Ceia, o memorial, o sacrifício de Jesus, se usa aí o pão e o vinho. Então a Páscoa é simbólica, a Santa Ceia é realidade. Também podemos dizer sobre o sangue de Jesus na Páscoa para salvar o primogênito da morte. Já o sangue de Jesus Cristo é para salvar o homem da ira de Deus. O sacrifício lá na Páscoa, um cordeiro que substituiu o primogênito. Já Jesus Cristo substituiu a humanidade. Lá na Páscoa, a pureza é um cordeiro sem mácula. Já no cristianismo, né, Jesus Cristo é sem pecado, nunca pecou. É um cordeiro perfeito. Na Páscoa, a comunhão e identificação com os israelitas. Na Santa Ceia, a comunhão com Cristo, o corpo de Cristo. Uma coisa muito importante nos lembrarmos que a Páscoa, a última Páscoa que Jesus celebrou, estava indicando o fim do Antigo Testamento. E quando ele inicia, então, a Santa Ceia, está dizendo que iniciou agora uma nova etapa. Ele fala o sangue da nova e eterna aliança. Então, a nova aliança, Novo Testamento. E talvez você fique perguntando, quando é que Jesus pegou os nossos pecados sobre ele? Foi exatamente na hora da Santa Ceia. Porque na aliança, o que você come vai para o sangue. Então, a tua vida se torna minha vida se torna a tua vida. Então, Jesus estava pegando ali naquela hora os pecados de toda a humanidade sobre ele, todas as doenças, todas as enfermidades, todas as maldições, tudo que nos era contrário, ele estava pegando sobre ele quando ele faz aquela refeição da nova aliança. Então agora ele vai morrer em nosso lugar e vai levar tudo isso sobre ele. Vamos ao subtópico 2. Na tradição protestante. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Então veja que interessante, né? Que às vezes a pessoa pensa que Lutero já seguia a Bíblia de maneira correta, que ele entendia corretamente todas as doutrinas bíblicas e tal, mas não se engane, porque você às vezes está estudando aí nos livros reformados, né, das igrejas reformadas, e aí eles colocam Lutero lá como se ele fosse um Deus, como se ele fosse perfeito em tudo, né? Então não se engane, ele tinha muito problema com doutrinas, porque estava no início ali, ele era um novo convertido, ele não tinha ainda um estudo completo da palavra de Deus, o ensino completo da palavra de Deus. Então ele foi importante, né, para a mudança de atitude em relação à Igreja Católica Romana. Não quer dizer que a igreja não existia, que é Lutero que fundou a igreja. Não, a igreja existia. Muitos crentes viviam e não eram católicos apostólicos romanos, não aceitavam o domínio romano. Sempre existiram crentes verdadeiros, pentecostais, que nem participavam dessas reuniões que faziam aí o povo dizendo que era da igreja cristã. Então Lutero, pegando a tradição católica apostólica romana, né, disse que o pão e o vinho não eram transformados ali no milagre, né, em toda a Santa Ceia, como os católicos apostólicos romanos acreditavam, mas ele chegou à conclusão de que o pão era o próprio corpo de Cristo. Ele acreditava que o corpo de Jesus Cristo se materializava no pão. Aproximadamente a mesma doutrina da Igreja Católica. Continuou acreditando mais ou menos, né? Não exatamente igual aos católicos apostólicos romanos, mas quase igual. A diferença é que os católicos acreditam que o pão se torna o corpo de Cristo, o sangue de Jesus, e Jesus está ali presente no corpo, né? Já
Lutero acreditava que o corpo físico de Jesus estava presente no pão. Então não era a transformação de Jesus ali, mas era Jesus ali no pão. Então ficou quase a mesma coisa. Então, para o católico, transubstanciação, olha, transformação do pão e do vinho, né? E para Lutero, consubstanciação. Então, está ali presente, fisicamente. Então, nem uma posição está certa, nem outra posição está certa. Então, nós vamos ver agora a outra posição. Subtópico 3, a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, Mateus 18, 20. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então Jesus disse, olha, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, na Santa Ceia, nós, pentecostais, cremos que Jesus está presente conosco. Assim como todo culto, Jesus está presente conosco. E em qualquer momento da nossa vida, o Espírito Santo mora em nós e Jesus está presente conosco e mora em nós. Então, Jesus está presente ali, em espírito, né? Agora, não em corpo físico. Então, o pão simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva ali, o vinho, simboliza o sangue de Jesus Cristo. E devemos nos lembrar, então, que a Santa Ceia tem a participação daqueles que estão em comunhão com Deus. Não é para dar comunhão, não quer dizer que você vai participar da Santa Ceia e vai ficar purificado, que vai ser liberto, vai ser perdoado porque participou da Santa Ceia. Santa Ceia não é o sacrifício de Jesus na cruz, simboliza. Então não quer dizer que você vai comer aquilo ali e vai ser, tô perdoado agora. Não, você se arrepende antes, pede perdão antes, muda de vida antes. Você vai participar estando em comunhão com Jesus Cristo, estando em comunhão com a igreja. Não é para ficar em comunhão com Deus, nem para ficar em comunhão com a igreja. Você já deve estar nessa posição quando participar da Santa Ceia. Tópico 2, o propósito da ceia do Senhor. Subtópico 1, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito desta celebração anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios 11, 26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus 2, 14 e 15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. 2 Coríntios 5, 21. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Apocalipse 12, 11. Então veja que Jesus veio ao mundo, nasceu como homem aqui. Então ele entrou aqui na Terra como todo homem entra. Através de quê? Do nascimento físico, através do nascimento de uma mulher. Através do nascimento, né, que veio lá do útero de Maria. Nasceu de uma mulher, como todo homem nasce aqui na Terra. Então ele entrou aqui do mesmo jeito que nós todos entramos. Através do nascimento físico. Em tudo ele se tornou semelhante a nós. Era a condição para que ele pudesse nos salvar. Então, se nós estávamos rendidos ao pecado, precisávamos ser comprados. Né? Se você ler Levítico 25, você vai ver lá sobre isso. Então, lá era preciso alguém que se vendeu, né? Foi trabalhar para alguém, se tornou escravo de alguém. Para ele ser resgatado, tinha que vir um parente próximo, né? E o comprar de volta. Então aqui tem o mesmo simbolismo. Jesus vem, se torna em tudo semelhante a nós, menos no pecado, é claro. Então ele se torna nosso irmão, nosso parente. Então agora ele pode nos comprar. Qual é o preço? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então ele nos compra. Nós temos dono, né? Somos propriedade de Deus, servos de Deus. E nos tornamos filhos de Deus ao aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo.
Então a Santa Ceia é um momento de nós nos lembrarmos que Jesus nos substituiu na cruz. Existia um juízo sobre nós. Nós somos condenados porque nós pecamos. Deveríamos morrer na cruz. Mas Jesus veio e nos substituiu ali. Ele levou nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, tudo que nos era contrário. Levou sobre ele e morreu em nosso lugar. É um sacrifício expiatório, é um sacrifício substitutivo, vicário. Ele estava ali nos substituindo. E todo aquele que crê que Jesus morreu e ressuscitou, então ele se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus. Nesse momento ele é justificado pela sua fé naquilo que Jesus Cristo fez. Somos salvos pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. O que é a graça de Deus? Jesus Cristo morrendo por nós na cruz. Esta é a graça de Deus. Agora é por meio da fé. Temos que acreditar nisso para sermos salvos, né? Então nós ouvimos a pregação do Evangelho falando exatamente do sacrifício de Jesus em nosso lugar, o Evangelho, né? E esse Evangelho é para a nossa salvação, se nós ouvirmos e crermos. Olha aí, Efésios 1,13, né? Estamos em Cristo. Desde quando? Desde que nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, pregado. Nós cremos, olha aí, tendo crido, nós cremos nessa pregação. Então recebemos o Espírito Santo, recebemos a salvação. Então tem o sacrifício de Jesus Cristo, a graça, e tem a fé. A fé nossa, não é Deus que nos deu essa fé para nós sermos salvos. Senão quem não era salvo foi Deus que é culpado de não ser salvo, não deu fé para ele ser salvo. Então todos nós temos uma medida de fé. Agora é preciso a pessoa crer, ouviu, tem que crer. Se não crer, não é salvo. Creu na pregação, creu que Jesus morreu e ressuscitou, aí é salvo. Paulo diz em Romanos 10, né? Temos que crer que Jesus morreu e que ressuscitou. E em Romanos 15, né, Paulo diz que quem não crê que Jesus ressuscitou, é vã a sua fé. Subtópico 2, proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, 1 Coríntios 11, 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém o olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui. Filipenses 3, 20 e 21. Então nós falamos aí do passado, né, do sacrifício de Jesus Cristo, e agora o comentarista saltou para o futuro, embora haja no meio aí, né, uma reflexão, mas nós vamos ver no outro subtópico. E aqui então nós vamos falar agora sobre o futuro. Então nós estamos esperando Jesus vir nos buscar, que acreditamos piamente, né, que é antes da grande tribulação. Tem muita gente ensinando ao contrário aí, cuidado. E nós cremos que ele vai nos livrar na hora da tentação, né, que vai vir sobre o mundo. Que tentação? As pessoas vão se corromper, o anticristo vai dominar a terra, vai conquistar as pessoas. E essa é a tentação que haverá e muita gente vai segui-lo. E quem aceitar o sinal dele, então perdeu a salvação. Por isso é aí a hora da tentação que vem sobre a terra. Mas nós acreditamos que Deus vai nos livrar da hora da tentação. Não pense você que você não ia Não pense você que você não ia aceitar a marca. Não pense você que você não ia ser convencido aí pelo anticristo, né? Porque nesta época da grande tribulação não haverá a revelação que nós temos hoje, né? As pessoas não saberão o evangelho do jeito que nós sabemos hoje. Não, o Espírito Santo não estará operando assim. Ele estará apenas nas duas testemunhas que virão, mas não estará agindo como ele age hoje. Então, devemos tomar cuidado. Não pense que você não será enganado, né? E a própria Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, não haveria salvação para ninguém. Então, nós temos que estar prontos, todo dia prontos. Hoje é o arrebatamento, hoje Jesus vem me buscar. E tem que ser, então, antes da grande tribulação, antes do anticristo assumir. Por que ele não assume? Porque o Espírito Santo mora na terra através de nós, está dentro de nós, morando na terra. Então ele tem um poder superior. Então
Satanás não pode assumir. O anticristo não assume enquanto a igreja estiver na terra. Isso é uma coisa bem clara, né, que deve ser entendido bem claramente. Não tem como haver dois poderes na terra. Não existe isso, né? Primeiro o Espírito Santo vai conduzir a igreja a Jesus Cristo. Depois é que o anticristo vai assumir, então. E no final da grande tribulação, aí Jesus vem novamente, né, onde haverá a salvação dos judeus. E ali haverá o julgamento de bodes e ovelhas, né? Aí vai se começar o milênio, Jesus governando a terra sobre as nações que sobrarem depois do juízo, né, dos bodes e ovelhas, e também sobre Israel, principalmente sobre Israel, cumprindo então a aliança que Deus fez com o rei Davi, de que um descendente seu governaria sobre a terra. Então na Santa Ceia nós falamos sobre isso, né, e estamos ansiosos, esperando a volta de Jesus para nos buscar, sendo que nós estamos esperando hoje, não é para amanhã, é hoje. Nossa pátria não é aqui, nossa morada é lá na Nova Jerusalém, junto com Jesus, morando para sempre com o Senhor. Subtópico 3, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios 1:11. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da Ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. 1 Coríntios 11:17. O clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Atos 2:42, 1 João 1:7. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. 1 Coríntios 11:21. Quando há o espírito de divisão, litígio e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Então veja que a Santa Ceia deve ser um momento de comunhão. Nós estamos em comunhão com Deus, né? E estamos em comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então veja, é necessário que esteja assim. Então se você tem inimizades, devem ser imediatamente desfeitas essas inimizades. Se você odeia alguém na igreja, né? Se você tem rancor, mágoa de alguém na igreja, então, veja bem, para participar da Santa Ceia, você vai tirar isso tudo do coração, conserte tudo antes, né, de participar da Santa Ceia. Esteja em paz com Deus, em paz com os irmãos. Agora, o que havia muito ali, então, alguns irmãos que tinham um pouco mais de dinheiro, levavam a comida, né, a comida de rico, comiam tudo, se banqueteavam, tomavam muito vinho, acabavam muitas vezes se embriagando. Quando os irmãos mais pobres chegavam, não tinha mais comida para comer. Então, eles eram humilhados diante daqueles irmãos mais ricos. Se tornava, então, uma festa de divisão e não de união. E ali também haviam vários grupos, né? Um dizia que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cristo. Então o corpo de Cristo estava dividido em 4 partes. Veja só. Então vem o ensino de Paulo, que eles não poderiam participar da Santa Ceia, um momento solene, um momento de temor a Deus, de reverência, um momento de santificação. Desse jeito eles não poderiam participar, porque eles estavam pecando, estavam sendo condenados à morte, a doenças e tudo mais, porque eles estavam sendo amaldiçoados e não abençoados. Então estavam participando da Santa Ceia indignamente. Tópico 3, o modo de celebração da Ceia do Senhor. Subtópico 1, o que é participar indignamente? Concernente à celebração da Ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente, 1 Coríntios 11:27. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. 1 Coríntios 11, 18, 21 e 22. Então, 3 erros aí, né? Não esperavam uns pelos outros, comiam demais e não deixavam comida para os outros, e ainda se embebedavam.
e como falamos aí no subtópico passado, estavam vivendo em divisão. Então veja que estavam participando indignamente do corpo de Cristo. Estavam vivendo em pecado e celebrando aquilo ali como se fosse uma comelância mesmo, uma ceia normal de pessoas descrentes, né? Parece então que eles nem sonhavam que Jesus estava presente. Para eles era uma festa para comer, como se fosse uma festa de aniversário de alguém. Subtópico 2, uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. 1 Coríntios 11, 27. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Então veja, tem muita gente participando da Santa Ceia. Ele faz o seguinte: no dia da Santa Ceia, vai lá na frente, diz que está se arrependendo do seu pecado, pede perdão e participa da Santa Ceia. Volta para casa e está em pecado do mesmo jeito. Veja bem, alguém mora com a pessoa, não são casados, está vivendo em prostituição. Aí vai lá na Santa Ceia, pede perdão, ceia, volta para casa, está vivendo com aquela pessoa do mesmo jeito, em prostituição. Alguém está vivendo em adultério, está morando com uma pessoa que era casada com outro, está vivendo em adultério. Ou então a mulher está vivendo com um homem casado com outra. Estão morando na mesma casa. Aí vai lá na Santa Ceia, pede perdão a Deus, toma a Santa Ceia, volta para casa do mesmo jeito. Está vivendo em adultério do mesmo jeito. Veja, não houve nenhum arrependimento de pecados. Às vezes a pessoa está fumando, está bebendo bebida alcoólica escondido. Vai lá na Santa Ceia, pede perdão a Deus e tal, e participa da Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, volta para casa e vai beber de novo e vai fumar de novo. Veja só, não houve arrependimento de pecado. Arrependimento quer dizer mudança de vida, mudança de atitude, deixar o pecado. E muita gente está participando da Santa Ceia desse jeito. Aí adoecem, chegam até a morrer. E muitas vezes, devido à falta de ensino, muitas vezes devido à falta de aplicar, a correção na igreja, de aplicar disciplina na igreja, e acabam essas pessoas caindo no juízo de Deus. Muitas delas morrem. Quantas pessoas têm ficado cancerosas devido a viverem no pecado e participarem ainda da Santa Ceia, vivendo o pecado e continuam vivendo no pecado. Não param de viver no pecado. Quantos estão vivendo de maneira terrível, sendo amaldiçoados no seu dia a dia, devido a estarem participando indignamente da Santa Ceia do Senhor. Porque quem não atrai bênção, atrai maldição. Então é preciso haver arrependimento de pecados, é preciso haver conversão, é preciso haver comunhão, é preciso haver reverência, é preciso haver temor de Deus. Então é uma coisa interessante, quando fala então não podemos participar indignamente, então com certeza nenhum de nós somos dignos de participar. Se vamos olhar por esse lado, todos nós pecamos. Agora, viver na prática do pecado é uma coisa. Cometer pecado, se arrepender e deixar o pecado é outra coisa. Então seria, por exemplo, se você vai lá numa biblioteca, está escrito lá, silêncio, tem uma lei ali, silêncio. E você chega lá e conversa com alguém a respeito de um livro, comenta alguma coisa. Você está quebrando a lei, Você está pecando ali contra a lei daquele lugar. Então você pede perdão e não vai conversar com ninguém mais ali, porque ali é o lugar de leitura silenciosa, sem barulho. Tem uma lei ali. Agora, se você vai todo dia lá e conversa com alguém todo dia, aí você está pecando deliberadamente, está repetindo o mesmo pecado todo dia.
Então assim, muita gente está vivendo no pecado, todo dia cometendo pecado, ou toda semana, mesmo pecado, insistindo no mesmo pecado. Então você tem que se arrepender e mudar de atitude, mudar de vida. Então todos nós participamos da Santa Ceia como filhos de Deus, mas nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os pecados, estamos sempre lutando para não pecarmos mais, não repetirmos o pecado. Então participamos assim pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Então nós podemos, assim, somos justificados pelo sacrifício de Jesus e participamos. Agora, se nós insistirmos no pecado, isso é iniquidade, essa insistência na prática do pecado. Então, não houve arrependimento. Se a pessoa continua no mesmo pecado, não houve arrependimento. Então é preciso haver arrependimento para que possamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Subtópico 3, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. 1 Coríntios 5, 7 a 8. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Então é interessante a Santa Ceia porque ela pode e deve começar, com o ensino sobre a morte de Jesus Cristo, sobre a situação pecaminosa que nós vivemos, sermos todos levados a um arrependimento. Então é um momento de tristeza, de arrependimento, de introspecção, de reflexão. Então pode ser que sejamos levados às lágrimas, devido a isso. Agora depois, aí vem o momento de falar sobre a ressurreição de Jesus, sobre a vinda de Jesus para nos buscar, sobre a vida eterna com Deus, Estamos para sempre na Nova Jerusalém com Jesus. Aí é um momento de alegria, de felicidade agora. Então começa com o choro e passa a ser sorriso, alegria. Então na Santa Ceia nós vamos abraçar os irmãos, Vamos estar em comunhão, vamos cumprimentar, vamos desejar sempre coisas boas para os irmãos. Então a Santa Ceia termina sempre com a festa, com a alegria, com a união de todos. Conclusão. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da Ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Então veja que a Santa Ceia não é um sacramento, Você não vai, eu tomei Santa Ceia, posso agora dizer que estou perdoado, que está tudo bem, estou salvo, mas continuar no pecado. Não é a Santa Ceia que purifica pecado, mas o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Não é a Santa Ceia que vai consertar a sua vida pecaminosa, não. Então você não toma a Santa Ceia para ser perdoado, não. Você não toma a Santa Ceia para entrar em comunhão com Deus e com a igreja, não. Você já deve estar em comunhão com Deus, já deve ter se arrependido, mudado de vida, estar em paz com Deus, em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja, para poder participar da Santa Ceia. Então todos nós cremos na pregação do Evangelho, e nos decidimos sermos crentes, salvos, estarmos em comunhão com o Espírito Santo, estarmos em comunhão com o corpo de Cristo, a igreja. E aí nós vamos participar então da Santa Ceia, estando assim nesta posição, não porque merecemos, mas porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Então devemos fazer uma análise, uma introspecção, analisarmos lá por dentro, saber como é que está nosso coração, nossa união com Deus, com os irmãos, e vamos então nos arrependermos e vamos mudar de atitude para estarmos de acordo com o que é exigido para que nós celebremos a Santa Ceia,
que nós participemos então do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, tomou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, e levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz. Ele pegou um juízo que era para nós, ele pegou sobre ele, morreu ali em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora, você recebe agora o Espírito Santo, começa uma vida nova com Deus. Você nasce de novo. E para nascer de novo precisa morrer, né? Então você está morrendo para o pecado, morrendo para a vida velha, e você vai começar uma vida nova agora com Deus. Você quer isso? Então vamos orar agora juntos. Seu nome então é escrito no livro da vida. Você recebe agora o Espírito Santo, é salvo, é filho de Deus. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora. E você recebe a cura agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, Senhor, que agora se chegam a Ti. Eles estão agora sendo convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Estão se arrependendo, pedindo perdão a Ti agora, Senhor. Recebe-os por filhos, concede a eles o Espírito Santo. Ramar la cruz se vira verdaçai. Agrada la cruz também reveste sei. Naquela cruz, Jesus deu a vida por você. Receba a salvação, recebe o perdão agora. Recebe o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Oh, como Deus se agrada de que você agora entregue a vida para Ele, que se arrependa dos seus pecados agora. Receba o perdão, receba a misericórdia de Deus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura. Solta toda doença, toda enfermidade, vai saindo agora, em nome de Jesus. Solta. Toca, Senhor, neles agora, toca, Senhor. Cura totalmente, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso, faz milagres, faz maravilhas, Senhor. Dengue, sai agora dessas vidas, em nome de Jesus. A febre, diarreia, dores no corpo, nas juntas, sai agora, em nome de Jesus. Virose, saia, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, cura toda sorte de doença e enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dá um like, se inscreva no nosso canal, divulgue esse vídeo para outras pessoas, coloque nos seus grupos aí. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, e mais estudos escritos, muito estudo escrito sobre a lição, então entre em contato conosco, esse telefone é meu WhatsApp, está aí, 99991520454. Então entre em contato conosco, eu envio para você. E se você deseja, eu coloco você em um grupo para receber toda semana o material. Gratuitamente, não precisa pagar nada. Caso você deseje nos ajudar, estão aí as contas da Caixa Econômica, tem aí do Bradesco e tem Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, meu CPF está aí, 331-957-81620. Envie qualquer quantia, nos ajude. Eu não sou pastor de igreja e nem sou aposentado, então preciso da ajuda dos irmãos. Envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe você e a sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.